Deus, nós vamos pegar nossa Bíblia em pé e vamos abrir no Evangelho de Mateus e vamos ver Mateus 13, versículo 24, parábola do joio. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Com misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou, repita essa palavra aí, semeou. Glória a Deus. Boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, repita aí, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o nosso Deus plantou fez uma plantação. Se a gente abrir, se a gente for lá na nossa Bíblia, em Gênesis 3, não precisa vocês lerem não. Aí ele está dito aqui assim, Gênesis 3:8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, quando Jesus manda uma parábola falando de uma plantação que foi contaminada, Jesus está lembrando do Gênesis, de um jardim do Éden que foi semeado com uma boa semente. Que boa semente foi essa? O homem, que aqui está dizendo, Gênesis 3: e pôs nele o homem que havia formado. A boa semente é o homem. Por quê? Porque o homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Não há semente melhor do que essa, do que uma semente que é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Ocorre que um inimigo, quando o homem estava dormindo, e agora eu vou botar aqui mesmo esse sono do homem, que ele dormiu de touca, e o inimigo então invadiu o seu jardim e ali contaminou aquela semente que Deus tinha colocado no Éden. Contaminou pela parte mais fraca, pelo calcanhar, atingiu a parte mais fraca, contaminou. A mulher então, seduzida por palavras de sabedoria, de conhecimento, desobedeceu o único mandamento que Deus tinha colocado. O único mandamento, um mandamento simples: não comer de um fruto. E a partir dali se instala nessa humanidade uma guerra de descendências, uma guerra de sementes. Essa guerra está registrada, o início dela, em Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto que? Enganada a mulher, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí vem a declaração de guerra: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça. Esse quem? O descendente da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é tu aqui? A serpente. Então a guerra está declarada, os termos da batalha estão postos, e agora começa uma verdadeira odisseia de luta pela sua alma, pela alma de cada um de nós. Às vezes os homens dormem de touca. Homens, eu estou falando homens, não as mulheres, eu estou falando os homens, porque eles que são os valentes. É eles que têm que cuidar das suas casas, para que suas mulheres e crianças não sejam violadas fisicamente, culturalmente, ideologicamente. A Bíblia fala que quando a maior carência que existe hoje é de paternidade, o último versículo da Bíblia, os últimos versículos da Bíblia falam que quando o coração dos pais se converter ao coração dos filhos, Deus vai abençoar. E se isso não acontecer, Deus vai ferir a terra com maldições. E o que a gente vê é bala perdida na nossa nação. O que a gente vê é o certo virando errado, o errado virando certo. O que a gente vê são ideologias humanistas malucas sendo infiltradas em tudo que é lugar. Quando eu era moleque, meu herói era o Rambo. Agora tem moleque aí que o herói dele é Pablo Vittar. Meu sonho de consumo quando eu era moleque era ficar fortão e musculoso. Não deu muito certo não, mas eu tentei pra caramba. Agora os pais do vigia tem menino rebolando mais do que minhoca na gordura quente. E de quem é a culpa disso? Do modelo, do exemplo, da ausência do pai. Mãe não dá conta de transmitir esses valores porque ela se perde em muitas palavras. Exemplo: Gabriel está no computador, a Wanda quer que o Gabriel lave a louça. Aí ela fala: porque a louça está suja, porque você fica aí desde 2 horas, porque não sei o que tem, você tem que me ajudar, porque eu estou com o braço doendo, e não sei o que lá, o que a senhora quer? Mas acontece que o sexo dos anjos e tal, e o discurso, o que a senhora quer? E barará, e mamãe, e papai, o que a senhora quer? Esse menino não me ajuda, Eliseu, o que foi? Esse menino não me ajuda, o que você quer, amor? Ele tem que lavar a louça. Gabriel, levanta. Levantou. Vai lavar a louça. Foi. Agora o problema é apanhar quando chegar em casa. O pior de tudo, sabe o que é? É quando não tem voz ativa dentro de casa. Quando o homem fala: filho, levanta. O moleque olha assim: tá chapado? Vai lavar a louça. Oxi, lava tu primeiro. Mas o cara tem que ser honrado, né? Afinal de contas, ele é o pai. Aí a honra é por decreto. Agora, quando a honra é por osmose, é pelo exemplo, não tem questão, não tem conflito, não tem confusão. Por isso que quando Adão e Eva pisaram na bola, principalmente seu Adão estava dormindo de touca e a mulher dele estava conversando um papo de serpente, e acabou ele e ela, todo mundo engabelado pela conversa da cobra, que não contou uma mentira, ela só contou uma meia verdade. 90% das confusões que entram nos lares não são mentiras, são meias verdades. Camarada casa com uma mulher e acha que ela vai ter 15 anos a vida toda, acha que ela vai ter 20 anos a vida toda, acha que ela vai ter 30 anos a vida toda. Vai não, bacana, um dia ela vai ter 50, 60. Vai ter menopausa, maior pausa, toda pausa, os 3 meses de mão puxada, e você orando: ô Jesus, abençoa a minha vida. E aí é onde Jesus fala: marido, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. E qual vida que ele vai dar? Sua vida intelectual, sua vida sexual, sua vida amorosa. Porque amar uma menina de 20 anos é mais mole que empurrar bebo de ladeira abaixo. Quero ver amar uma senhora de 60. Mas aí é por isso que muito velho, sem noção, de 50 e 60, troca dele por 2 de 20. E a derrota não para por aí não.
Porque depois que ela arranca todo o que ele tem agora é só grana, algumas vezes, depois que ele está só o osso, que aparece a pior doença da face da terra. Qual é a pior doença da face da terra? Velhice. Velhice é a pior doença acometida pelo ser humano. Ah não, a pior doença é câncer. Não, a pior doença é velhice. Ser velho é uma doença. Agora, existe uma maneira de ser velho com dignidade. Sabe como? Quando você está protegido dentro do jardim do Éden do Senhor. Os camaradas lá na beira daquele tanque, lá no remo, o nego perguntava assim: seu Zé, quantos anos o senhor tem? Ele, uns 70 e pouco. Mas por que ele estava perguntando? Porque o bico estava aberto, porque ele não aguentava acompanhar o ritmo do velho de jeito nenhum. Eu falei, vai! Eu falei assim, eu vou levar só os velhos comigo, porque aí eu vou ficar o fortão da história. Eu estou menos velho, quase morri. Não, Jesus, me ajuda, porque os velhos vão me acabar. Aquele Antônio Pereira é um falso gordo, porque o bicho não cansa, não, parece um jumento selvagem. E aí eu falei, por que isso? Sabe por que isso? Porque o Senhor Jesus livra o servo dele do vício. Porque esses homens foram libertos do tabagismo, da droga, do álcool, das noitadas, das bagaceiras da vida. A energia está tudo aqui dentro, acumulada para guardar em Jesus. E aí na hora que pintam a bagaceira de um serviço desse, os caras estão voando na alta. Aí tem uma velhice boa. E aí fala assim, por que esses crentes vivem muito e tudo com saúde? Por conta de que eles foram plantados numa terra boa e tem um agricultor que está ali podando o que precisa ser tirado, cortando o que precisa ser cortado, fertilizando aquilo que precisa produzir fruto, colocando a água do Espírito para crescer, dando alegria, simpatia e dando conforto. E aí a gente vê que esse conflito bélico ele se desparrama pela Bíblia toda. Quando a Bíblia fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Engraçado que lá em Apocalipse ou lá em Efésios a gente consegue ver que mulher é símbolo de igreja. Glória a Deus. Então Satanás tem uma birra com mulher? Tem. Aleluia. Mas Satanás tem uma encrenca com a igreja, porque a igreja resiste a ele. As portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja. Imagina que esse culto aqui seja a porta do inferno, ele vai abaixo, porque a igreja não respeita a porta do inferno e ela vai avançando. Ele vai te ferir. Satanás vem para ferir calcanhar, mas a igreja, através de Jesus, que é a descendência da mulher, que é a semente da mulher, vem para pisar na cabeça dele. Ao longo de muito tempo aí, Satanás colocou a semente dele no meio da plantação. E o texto da parábola que nós vimos diz que quando o fruto começou a surgir, a gente conseguiu saber a diferença entre joio e trigo. Quando o fruto começa a aparecer, que árvore é essa? Não sei, mas quando o fruto aparece, aí você sabe o que é. E aí a gente vê aqui, Dona Eva estava brava, estava muito zangada com Satanás. Aí nasce Caim. Aí ela fala, opa, alcancei um filho varão, agora eu vou me vingar daquela cobra. E aí ela esperou Caim tomar uma decisão e nada, a cobra está viva para lá. Aí nasce Abel. Ela fala, agora a serpente vai se ver e o meu filho Abel vai cuidar. E parecia até que o Abel ia arrebentar com a cobra, com a serpente. Mas aí o que acontece? O primeiro homicídio. O Caim mata a esperança de Eva. Quantas vezes, igreja, nós estamos com a bênção praticamente na mão e por conta de alguma contingência do inimigo, ela escapa. E a gente falou, meu Deus, por que isso? Porque nós estamos numa verdadeira batalha espiritual e nós não podemos esmurecer, porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Ela tem outro filho, e o nome desse menino é Sete.
Acho legal quando ela suspira: alcancei o filho varão, porque ela está pensando que agora ela vai ver a serpente ser esmagalhada, esbagaçada toda, mas não é ali nessa hora. E aí nós vamos citando na Bíblia qual é a semente de Caim. Ele tem um filho chamado Enoque, e depois vários descendentes, e um que se destaca, que é Lameque. E qual é a semente desse abençoado aqui, dessa criatura? Poligamia e homicídio. Ou seja, ele repete os passos do pai. O pai dele era homicida e ele continua homicida. E Jesus fala: vocês são filhos do diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde a fundação do templo. A dona Eva tem um filho chamado Sete, e esse Sete tem alguns descendentes até chegar em Enos. E esse Enos, a Bíblia fala, e passou-se a invocar o nome do Senhor. Então tem uma descendência de adorador, uma descendência de adorador tão firme, que depois ele tem um descendente também chamado Enoque. Mas não é igual o Enoque de Caim, porque esse segundo Enoque, ele andou com Deus. Igreja, nós precisamos aprender com esse Enos de invocar o nome do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, em todo lugar. Por quê? Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, o que acontece com o nosso descendente? Ele anda com Deus a ponto de quê? De Deus o levar para a glória. Você quer que o seu filho seja arrebatado naquele dia? Você quer que o seu filho vá morar com o Senhor? Então o que você tem que fazer? Invocar o nome do Senhor, inclusive na sua casa, como exemplo. É essa palavra que o Senhor está falando. E aí, continua, dessa descendência, dessa semente maligna de Caim, acaba não precisando mais nem falar nada, porque o gênero humano se corrompeu. E da semente, e aí a Bíblia fala que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e aí contaminou aquela semente boa que Deus tinha plantado lá no Éden, a ponto de sobrar um só, Noé. Só o resto estava tudo estragado. E Deus prepara a primeira poda, e ele poda através do dilúvio. Só que foi uma poda brava. Eu acho que naquele dia ele roçou o quintal, não sobrou muita coisa. Mas infelizmente, uma marca maldita de Caim, uma marca que todo mundo discute, a minha maionese pessoal sobre a marca de Caim, eu não reputo ela como nenhuma coisa física, mas sim como uma marca espiritual. Porque traços da personalidade de Caim e de seus descendentes respingaram em Cã. Qual é o traço? A violência e a desorganização sexual. E a gente vê que esse traço de violência e desajuste sexual é uma marca do mundo que a gente vive hoje, a marca de Caim. E nós vemos a marca do povo de Deus. Qual é? A adoração. Assim como o nosso ancestral Enos, ancestral em Deus, Enos, que buscou a presença de Deus, e o nosso ancestral em Deus, Enoque, que andou com Deus a ponto de Deus o tirar. Então, é isso que nós vemos aí. E depois a gente vê essa batalha espiritual se caminhando na história através de Nimrod. E Nimrod produz Babel, que é confusão. Deus tinha dado uma ordem: crescer e multiplicar-vos, enchem a terra. E Nimrod faz diferente. Não, vamos fazer uma torre e tornar o nosso nome célebre. Tem muita gente querendo se aparecer até dentro da igreja. Em vez dele espalhar o reino, ele quer fazer o nome célebre, fazer uma torre. Por isso que às vezes a gente vê picuinhas bobas da família: a minha escova, o meu shampoo, besteira que não acaba mais dentro de casa. O meu lugar na mesa. Isso se esparrama até na igreja às vezes. O meu departamento. A minha guitarra que eu vou tocar.
Não é o seu nome que é para ser tornado célebre, nem na humanidade, nem dentro da igreja, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Porque o Senhor fala que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E de Babel, vocês estão percebendo que a cobra está crescendo, né? Era uma serpente, que Deus sentenciou a ela duas coisas. Satanás, eu acho que ele não tinha duas coisas. Primeiro, ele tinha uma capacidade de locomoção. Ele não era onipresente quanto Deus, mas acredito que ele tinha uma capacidade de locomoção muito boa, porque a Bíblia diz que aos seus servos ele faz labaredas de fogo, se referindo aos anjos, apontando para uma locomoção. Fala do anjo Gabriel veio voando. Então, se ele era um ser celestial, presumo eu aqui na minha intuição que ele também tinha capacidade de locomoção muito grande, semelhante a dos anjos, porque ele era querubim. Mas agora ele tem que se arrastar sobre o vento, apontando para uma necessidade, e fala que ele vai ter fome, vai ter que se alimentar, e se alimenta de pó, e o homem é feito de pó. E quando a gente vai numa Cracolândia, ou quando a gente vai em casa e vê uma menina birrenta, um menino birrento, que só faz o que dá vontade, e não tem um pai para disciplinar com carinho e amor, e botar no lugar certo, porque a criança entregue a si mesmo se perde. Nós vemos então Satanás se alimentar do que? Daquele pó. Porque quanto mais distante eu estou de Deus, mais homem natural eu sou. Quanto mais eu estou próximo de Deus, menos homem natural, menos pó, menos terra, menos mar, mais água, mais espírito eu sou. Como é que Satanás pode se alimentar de você, crente? Se Jesus fala que você é coluna na casa de Deus, não se faz coluna com pó, se faz colunas com pedras vivas. Por isso que ele não prevalece sobre a igreja, porque a igreja não é feita de pó, a igreja é feita de pedra. E a Bíblia ainda fala assim: quando você fizer um altar, uma coluna, não coloque nessa coluna ferramentas humanas, tem que ser pedra bruta, pedra lapidada só pela mão de Deus. Aí eu vejo então Nimrod criando Babilônia, confusão, e da Babilônia uma nação conquistando a outra numa sucessão de conquistas, ao ponto de se tornar então o que? Uma besta. Não é mais uma cobra que se rasteja, mas é uma besta de 7 cabeças. Oh, como é que cresceu essa cobra! Se a gente vai lá em Apocalipse 12, a gente vê o tamanho que está esse animal. Está virando até já virou um dragão. Aí a gente vai lá em Apocalipse 12 e está escrito assim, no versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então a gente vê aqui que agora não é mais uma cobra rastejando sobre o próprio ventre, brigando contra um indivíduo. Agora aqui já é um dragão de 7 cabeças, já é uma besta, já é uma coisa planetária, lutando contra a igreja. Por isso que a gente vê crente com o pescoço cortado, por isso que a gente viu Roma queimar crente na história, e por isso que hoje a paternidade é tão difícil. Hoje nós vemos as mulheres, na sua grande maioria, ter uma jornada dobrada. Por quê? Porque Satanás empreendeu uma verdadeira cruzada para desvalorizar a figura paterna e a figura masculina. Toda vez que a gente vê na novela ou no filme, ou seja lá onde for, que fale de figura paterna, é sempre um bobão. Quando fala de figura de homem, é sempre um depravado. Mas aquele homem com moral, com decência, um servo de Deus, normalmente é visto como idiota. O que é isso? Isso é a serpente se movendo, é a serpente tentando detonar com essa igreja. A gente vira a página e
e percebe que essa briga aumentou mais ainda, porque ela fala assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aparentemente Satanás está ganhando essa guerra. Aparentemente a igreja tem lutado com muita dificuldade para manter vivo o Evangelho. E só existe uma maneira do Evangelho permanecer vivo e do reino de Deus permanecer crescendo: é com o evangelismo e com as crianças. O que nós vamos fazer das crianças e o que nós fazemos com as crianças diz aquilo que vai virar a igreja. Nós estamos no culto da vitória e nós queremos vitória sobre o quê? Nós estamos no culto da vitória, nós estamos lutando qual guerra? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades, principados e dominadores. É contra um mundo espiritual que age numa esfera que às vezes a gente deixa passar batido. E aí acontece igual aquele homem que está dormindo. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos ficar dormindo, porque o Senhor, Ele colocou uma batalha travada, e a vitória só vai ser daqueles que realmente abraçam essa luta. Se nós não abraçarmos a luta do Senhor, a vitória não vai chegar. Jesus quer nos livrar de quê? Jesus quer nos livrar do pecado. Ele quer nos levar com Ele para o céu. Nesse mundo aqui tem muita batalha para ser lutada, para ser vencida. E aí às vezes a gente pensa que a luta é contra o irmão que está do nosso lado, contra o nosso filho, contra o nosso parente, e às vezes nos engafiamos mutuamente. Mas o Senhor Jesus olha e fala assim: não é por aí, não é por aí, meu servo, não é por aí, minha serva. Em João 15:1, o Senhor Jesus, Ele declara: hoje o anticristo já está entre nós. Aliás, João fala que vários anticristos, e o pior da história, sabe o que é? Que João denuncia que os anticristos saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. O anticristo não vem lá de fora, ele vem do nosso meio. Como é que eu posso ser anticristo? Quando eu não sou a favor do Cristo, quando eu não faço a obra do Senhor, eu posso ser um anticristo. Você pode ser um anticristo e pode estar perdendo essa batalha. O Senhor, Ele entrega para cada crente, para cada servo dele, uma batalha, para cada um de nós uma conquista, para cada um de nós uma vitória. Mas essa vitória sempre está atrelada com muita luta. Agora, uma coisa é certa: você não está desarmado e você não está só. O Senhor Jesus, Ele fala em Efésios: vou dar para você um verdadeiro arsenal de batalha. Nós temos ali em Efésios 6 um verdadeiro arsenal de batalha espiritual, o capacete da salvação, porque o Senhor Jesus fala: a todos quantos creram, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós não somos mais inimigos do Senhor, agora nós somos filhos, e como filhos e descendentes, e com direito a uma herança e uma promessa, podemos vestir uma armadura, uma verdadeira couraça da justiça. Aleluia! Empunhando o escudo da fé. Às vezes eu desafio minha esposa, às vezes nós estamos em casa passando por uma situação complicada, e aí ela fala assim: amor, você sabe que está faltando isso, isso e aquilo? Sei. Não, mas é porque está faltando isso, 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 aquilo outro? Eu falei: sei. Não, mas acontece que está faltando isso, eu sei. Mas acontece que você tem que fazer uma coisa. Sim, senhora. Meu Deus, eu não aguento, você não é. Eu falei: calma. Aí ela está assim, eu falei assim: Vandinha, vai orar. Boa, vai orar, pelo amor de Deus. Aí ela se zanga comigo: vai orar. Eu falo para ela: Vandinha, o melhor lugar que tem é ficar no lugar que a gente está agora, porque agora é a hora do milagre urgente. Agora só tem uma saída: ou Deus abençoa, ou Deus abençoa. E eu sei que Ele vai abençoar. Eu sei que a porta vai abrir. Relaxa, calma.
Não sei o que acontece, não sei como é que faz, não sei quem foi que trouxe, mas a porta se abre e o milagre vem. Verdade. Uma situação devastadora invade sobre a sua família. Por quê? Porque a luta dos descendentes. Não se esqueça disso. As sementes de Satanás, que produzem os frutos da carne, lutam contra os descendentes de Deus, que produzem os frutos do Espírito. Essas duas sementes se degladiam nesse mundo. Os que estão na descendência de Deus, que produzem os frutos do Espírito, têm como aliado o Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão na carne, pela carne, lutando com a carne, têm como aliado o anticristo e seus demônios. E não pense que a brincadeira é diferente. Esses dois universos, esses dois mundos estão em combate. Há uma verdadeira batalha pela sua alma, pela sua vida, por tudo. Satanás quer devorar a sua velhice, Satanás quer devorar a sua juventude, Satanás quer devorar sua mocidade. Ele se alimenta da sua inocência, ele se alimenta da sua velhice, ele se alimenta da sua saúde. Quanto mais dor e sofrimento você suportar e passar, mais bem alimentado Satanás fica. Agora, quer botar a cobra para ficar com fome, o dragão para passar fome? É um crente que passa fome, um crente que jejua, Glória a Deus. mata a carne. Carne é pó. Quando você não é pó, você não alimenta a carne, o dragão. Mas quando você esquece quem você é, está numa crise de identidade, fala: Senhor, quem eu sou na fila do pão? Eu não sei quem eu sou. Um jovem, isso acontece muito com os jovens. Eu já fui jovem e eu sei, faz muito tempo que eu lembro ainda. Eu sei como é que é. E às vezes a gente esquece. Anda com o Senhor, se alimenta da mesa do Senhor, mas de vez em quando pinta uma Dalila, muito gata, e aí de repente eu quero ir bater um papo com ela. E aí o que ela quer de você, jovem? Seus segredos. Os segredos que o Senhor conversou com você no seu ouvido no particular. Por que você é tão bonito? Por que você é diferente? Tenho certeza que todo jovem já ouviu isso. Olha, moça, você tem um brilho especial. Rapaz, você tem um jeito de falar diferente. E Satanás gosta de coisa boa. E aí ele quer essa beleza, essa simplicidade, essa espontaneidade. Ele quer se alimentar disso. E aí o tolinho entra no papo da serpente de novo, e muitos caem. E quando Satanás bota um canudinho na sua jugular e chupa até a última gota de sangue, ele derruba o que sobrar. Por isso você vai numa Cracolândia da vida e você vê verdadeiros restos humanos jogados no canto. Porque aquilo é igual um sacolé, um din-din, que a gente fura, põe o canudo, enquanto não tem mais nada, só tem o bagaço, você joga fora. Satanás não gosta daquela galera que está na Cracolândia, não sai de lá, porque ele não deixa. Mas ele não quer mais saber daquele povo, não. Sabe onde é que é o mercado dele? Dentro da igreja. Porque quando ele foi pegar uma semente, ele foi buscar erva no jardim do Éden. Ei, semente, a briga é grande. Agora eu vou te falar um negócio. Você não está sozinho, sabe por quê? Lá em João está dito o seguinte. Lá em João diz um mistério, no Evangelho de João. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Satanás quer invadir e invade esse celeiro que Deus plantou. Só que aí Deus fala assim: olha, o agricultor aqui sou eu. Aleluia! Mas eu sou jambuzeiro bravo,
Eu sou oliveira brava. Eu não nasci plantada ali no jardim. Eu nasci em pecado que concebeu minha mãe. Aí ele fala assim: está vendo ali a videira? Eu sou o agricultor. Eu vou enxertar você ali na videira. Eu vou enxertar você na videira. E ele ainda fala em Romanos: se a raiz da videira é boa, o galho vai ser bom, que foi enxertado. Porque agora você vai ser participante da seiva da raiz. Igreja, nós somos o Israel de Deus. Ah, Israel, quantas vezes o Senhor chorou por Israel. Oh Israel, Israel que rejeitou o Senhor, Israel que preferiu os ídolos dos cananeus. Oh crente, você que já profetizou, você que já esteve no altar, você que já falou em mistério com o Senhor, mas por algum motivo, não sei porquê, alguém magoou o seu coração e você se revoltou contra o Senhor, e você então perdeu aquele fogo, você perdeu aquele brilho no olhar, e aí então a sua fé esmureceu, e o seu galho secou, e o seu galho foi cortado. Agora eu posso dizer que se o meu Deus preservou um ímpio como Nabucodonosor, depois de ter pregado para ele e falado: se você não se arrepender, eu vou passar o facão e a foice, e você vai ver quem é Deus na sua vida. Muitas vezes a gente confunde provação com tentação. Nabucodonosor não passou tentação, e quando ele estava lá no jardim falando: eis a grande Babilônia que eu fiz com meu poder. Tem igual muitos crentes, quando Deus dá a fartura, quando Deus dá a abastança, quando Deus dá o carrão, ele olha para dentro de casa e fala: eis a minha despensa que eu conquistei com o meu trabalho, o meu carrão que eu conquistei com o meu concurso lá, minha empresa está produzindo. Oh, descansa minha alma. Oração 5 horas, isso é exagero do pastor. Vamos lavar a panela, isso é besteira de religião. Mas na hora que a casa cai, na hora do dia mau, quando o dia mau chega, ele vai perguntar: onde que é o culto das 3 horas